Qual é o sentido da vida? Qual é o verdadeiro sentido da vida? Para mim, o sentido da vida é viver. Para mim, a vida é celebração. Para mim, a vida é experimentação. Para mim, a vida é dança. Para mim, a vida é contemplação. Só que, ao longo da jornada, nós vivemos um sentido de vida não nosso. É um sentido de vida imposto, fora de nós. Qual é o sentido da vida atualmente? O sentido da vida é você trabalhar para se dar bem na vida, ter um bom salário e comprar coisas. Será que é esse o sentido genuíno que advém da sua alma? Ou esse sentido advém fora de você? E na busca, na ânsia por realizar todos esses sentidos que ditaram para você, você perde essa oportunidade de celebrar, de contemplar, de dançar, de se harmonizar com a vida. Porque você passa praticamente boa parte da sua vida, praticamente 80% ou mais da sua vida, indo em busca de, tentando realizar ou tentando encontrar um sentido na sua vida através de sentidos que vêm fora de você. Para mim, o sentido da vida é experimentação, porque a vida ela é uma experiência. O autor da vida, ele criou toda a vida e ele criou você. E através dos seus olhos, ele está tendo uma experiência. Então a experiência de cada um de nós é a experiência de cada um de nós. O sentido da vida, ele está dentro da experiência que cada um de nós sentimos. A vida é um olhar de Deus através de cada um de nós. Deus olha para o mundo, experimenta o mundo através dos meus olhos. Deus, ele cria todas as coisas e depois ele quer experimentar todas essas criações através dos olhos de todos os seres. Então o sentido da vida é simplesmente aproveitar a viagem e viver. É você experimentar, a vida é experimentação e celebração. É você se maravilhar com as coisas. Pensa que quando a gente passa a vida inteira em busca de um sentido para a vida, a gente percebe que essa busca ela é sem fim. E por que essa busca ela é sem fim? Porque ela não existe. Não existe um sentido genuíno para a vida. É por isso que se busca e nunca acha. É porque na verdade não acha porque não existe. Entende? O sentido da vida está aqui e agora. O sentido da vida é a vida em si. É eu, é você, é a nossa vida, é a nossa experiência. Esse por si já é o sentido da vida. Pensa comigo. A gente especula de onde a vida surgiu, como a vida se desenvolveu, se Deus ele existe realmente ou se simplesmente ele faz parte de uma crença. A gente especula de todas as formas o que é a vida. Mas a gente às vezes esquece de perceber que a vida é isso que nós vivemos. E antes mesmo de a gente chegar a alguma conclusão dessas questões mais profundas, a vida ela já está se realizando em nós. Quando a gente tenta entender um pouco a natureza, a nossa natureza biológica, os mecanismos de funcionamento, qual é o ser humano, qual é a sabedoria na Terra, que sabe de fato quais são os reais mecanismos de toda a biologia humana, nós funcionamos praticamente no modo automático, porque a maioria das nossas funções, elas acontecem sem que a gente tenha sequer consciência de como elas acontecem. O que eu quero dizer? Que a vida ela já está sendo realizada em nós. Deus já está olhando o mundo através dos meus olhos e dos seus olhos, através dos olhos de todos os seres. E eu acredito que olhar para dentro, se maravilhar com as coisas que já estão todas aqui expostas à mesa para a gente, esse é o verdadeiro caminho para a gente encontrar esse verdadeiro significado para a vida. É se maravilhar com as coisas como elas são. É se realizar com a nossa vida que está realizando em nós, agora. Esse é o grande sentido da vida. Só que as pessoas em busca de um sentido da vida, elas perdem-se delas mesmas. Você entende? É por isso que eu digo, por que eu falo que a vida ela é sempre experimentação? Imagina que se eu sou um confeiteiro, um dos melhores confeiteiros do mundo, eu vou aqui te ensinar como fazer um bolo de chocolate.
Te explico tintim por tintim sobre este bolo. Só que eu não sou só um bom confeiteiro, eu também entendo muito de química. Então, além de eu mostrar para você como se faz o bolo de chocolate, um dos bolos mais saborosos de chocolate que você poderá provar, eu ainda explico com requintes de detalhe todos os processos químicos que acontecem no bolo. Mas eu também sou bom na área do nutricionismo. Eu também apresento a você que esse bolo maravilhoso de chocolate, ele tem muitos elementos nutritivos que vai fazer bem para você. Só que se eu só teorizar essas coisas, eu não posso dizer que, olha, agora que você conheceu todas as maravilhas desse bolo de chocolate que eu apresentei a você, você já sabe qual que é o sabor desse bolo de chocolate. Isso não é o suficiente. Por quê? Porque você precisa experimentar por você mesmo, você precisa passar pela prova, você precisa também gozar um pouco da prática, da experiência. Só a teoria, ela não basta. Porque a prática, a ação, ela é extremamente necessária. Porque a vida, ela se realiza através das nossas experimentações. E é por isso que ela é necessária. Para mim ser um excelente saxofonista, não basta que eu leia um livro de saxofone de 10.000 páginas. Eu preciso aprender a tocar o saxofone. Eu preciso praticar. Entende? Então, na prática, advém um sentido. Então, na experimentação, advém um sentido. E olha como a gente se perde quando a gente fica com essa ânsia de buscar um sentido. E a gente se perde mais ainda quando a gente acredita que os sentidos que a sociedade nos impõe é o real sentido da vida. E com isso a gente tem uma sociedade onde as pessoas vivem uma vida angustiante, à base de remédio, à base de bebidas alcoólicas em excesso, à base de droga. Por quê? Porque elas estão tentando colocar esses sentidos que são de fora e estão tentando encaixar esse sentido na vida delas como se fosse o sentido da vida real e que fosse o sentido mais profundo delas mesmas, entende? E por final elas vivem uma vida vazia, porque é uma vida experimentada de acordo com a ideia dos outros. Só que o real sentido da vida, ele só pode ser de fato sentido quando a gente vive segundo aquilo que os nossos corações nos chamam, entende? Eu acredito que o verdadeiro sentido da vida, ele já está contido em nós, sempre esteve contido em nós, porque nós participamos da vida. A vida é isso. A vida é eu aqui fazendo este vídeo, trocando ideia com você aí do outro lado, é você especulando muitas coisas. A vida é essa aventura, a vida é essa novela, a vida é esse drama. Nós somos todos personagens e Deus é o grande autor de toda essa encenação. Só que Deus, ele vive as emoções através dos seus personagens. Nós somos atores do palco da vida. E nós precisamos viver a nossa experiência a partir do nosso chamado íntimo, do nosso daimon. Nós precisamos florescer aquilo que nós temos de melhor para o mundo. Mas como florescer se não contemplar, se não analisar a nós mesmos? E se não viver, não sentir o sabor do bolo a partir de nós mesmos, a partir da nossa experiência? Então, para mim é isso. O sentido da vida é viver. Só isso. E quando a gente aprender a viver, quanto mais nós aprendemos a viver, mais nós damos um sentido mais substancial à nossa vida. Enfim, é isso. Grande abraço, felicidades e até um próximo vídeo.